Muito bem, presta atenção que hoje é a aula mais importante da sua vida. CryptoDegen Pro, episódio 3, vou jogar aqui já rapidamente. Já passamos por gráfico swap, portfólio tracker e hoje Blockchain Explorer. O que é um Blockchain Explorer? É um explorador de blockchain, é isso mesmo, você é inteligente. Mas o que significa explorar dentro da blockchain? Significa a gente poder averiguar tudo que está acontecendo por trás da rede em questão, certo? Então, uma das vantagens de se ter um produto dentro de uma blockchain, por exemplo, uma criptomoeda, é que a gente tem a transparência dos dados, certo? E a gente vai conseguir verificar carteiras, transações, contratos inteligentes, a autenticidade desses contratos, por aí vai, muitas coisas dentro do Blockchain Explorer. Mas por que é tão importante a gente entender esse Blockchain Explorer? E, por exemplo, eu já não poderia pular para outros aplicativos que eu tenho aqui embaixo, que também explicam como manipular os dados da rede ali, para poder ter insights aí, para poder entrar numa criptomoeda ou não. Na verdade, os aplicativos, né, que no futuro a gente vai ver, que chama agregador de dados, que cruzam dados de uma rede com a outra, para a gente poder ver melhor, visualizar melhor os dados, eles puxam esses dados das Blockchain Explorers. Blockchain, ou seja, eles mesmos puxam os dados da onde a gente vai aprender hoje como que mexe. Então temos aqui, por que tem dois? Tem Etherscan e tem Arbiscan. Na verdade, o Arbiscan foi ilustrativo porque cada rede tem o seu Blockchain Explorer. No caso, o Arbiscan é da Arbitrum e o Etherscan é da Ethereum. Nós vamos aprender a mexer no Etherscan, que vocês vão utilizar para sempre, e os outros são muito parecidos, você vai conseguir navegar com tranquilidade. Aqui embaixo eu coloquei contrato verificado e dono. Por exemplo, se o dono renunciou ou não o contrato e o que isso significa na prática, mas na verdade a gente vai ver muito mais coisa que nem cabe aqui dentro do explorador de blockchain. Então, sem mais delongas, bora começar a parada aqui. Vamos embora. Então, estamos aqui no Blockchain Explorer, no caso estamos no Etherscan, como vocês podem perceber, etherscan.io. E a primeira coisa que a gente vai notar é como que a gente faz para chegar no Blockchain Explorer da rede nossa em questão. No caso, nós estamos na rede do Ethereum. Você vai o quê? Abrir o seu MetaMask, certo? Abrir o MetaMask. Você vai colocar na rede sua desejada, certo? Vamos supor Phantom. Aí você vai clicar na onde? Nesses 3 pontinhos que tem aqui, consegue ver? Clica nos 3 pontinhos e o primeiro link que tem aqui vai estar escrito ver conta no Explorer. Então vai estar aqui, ó, ftmscan.com, que é o Blockchain Explorer da Phantom, certo? É o explorador da rede da Phantom. Beleza. Então, para entrar no Etherscan, você o quê? Colocaria aqui na rede do Ethereum e clicaria aqui no ver conta no Explorer, etherscan.io. Fechado. Primeiro problema resolvido. Quando a gente entra no Etherscan, então, a primeira coisa que a gente pode perceber são 2 coisas, né? Primeiro, essa bagulho aqui gigante de pesquisa, esse lugar aqui para a gente dar search, mas antes disso a gente pode perceber aqui em cima, ó, no Papo DeFi, que a gente pode logar no Etherscan, a gente pode logar com e-mail ou com a nossa wallet, e aí eu vou explicar mais para frente por que a gente pode logar com a nossa wallet, o que dá para fazer aqui dentro. Beleza, aqui no search, como a gente já pode perceber, é aonde vai acontecer as coisas, então, aqui que a gente vai começar a buscar os dados, o que a gente quer buscar dentro do Blockchain Explorer. E pelo que a gente pode procurar aqui? A gente pode procurar por endereços, seja endereço de uma carteira pública ou de um contrato inteligente. A gente pode verificar o transaction hash, que nada mais é do que um recibo da transação. Nós podemos verificar o bloco, nós podemos verificar o token e o domínio, nome do domínio, que nada mais é do que, porque o Etherscan suporta um protocolo que chama ENS, que significa Ethereum Naming Service, onde esse protocolo fornece nomes únicos, né, que vão referenciar a carteira do sujeito, em vez de ter aquele número gigante. Então a gente pode procurar também pelo domínio do Ethereum Naming Service. Beleza. Então vamos começar pelo quê? Por um endereço de carteira. Vamos jogar aqui um endereço de carteira e abrir para ver o que a gente consegue explorar aqui. E qual carteira que nós vamos pegar? Do nosso amigo Penniless Wassi, que a gente achou nas aulas anteriores aí. Nosso amiguinho com 27 milhões agora de portfólio, de dólares. Nós vamos vir aqui, ó, clicar para copiar, certo? O endereço dele. Vemos no Etherscan e colamos. Aí,
Estamos aqui na wallet do Penniless Wasp. Como vocês podem perceber, está escrito aqui que é um endereço, certo? E a primeira coisa que a gente vai perceber, né, de cima para baixo, é que tem aqui, ó, tem o endereço do sujeito e tem esse pennilesswasp.sysmo.ethereum. Esse daqui está se referindo ao Ethereum Naming Service, ao protocolo. Esse é o nome que o cara comprou no protocolo para fazer referência à sua carteira. Ou seja, nas transações que ele fizer dentro da blockchain, ao invés de aparecer este número gigante, vai aparecer o quê? O nome que ele comprou, o label que ele comprou no protocolo ENS, certo? Se a gente tiver, sempre que a gente tiver esse izinho aqui do lado, é porque a gente pode clicar e adquirir mais informações. Então vamos clicar para ver. Clicamos, temos aqui o endereço dele, então, do ENS. E está falando que não tem outros nomes que se referem a esse endereço. Isso acontece porque aqui pode aparecer subdomínios, certo? E pelo jeito ele não tem. Então vamos lá. Essa é a primeira parte aqui em cima. E a segunda parte que a gente pode perceber aqui na parte da carteira são esses 3 quadrados aqui. Tá vendo? Esses 3 quadrados. Vamos primeiro pelo primeiro. Bom, aqui no primeiro a gente pode perceber que tem um overview, certo? Que está dizendo Ethereum, balanço em Ethereum e o valor desse balanço, do Ethereum, em dólar no caso. E o que está se referindo esse overview? Isso aqui está se referindo somente à quantidade de Ethereum que foi achado na carteira do sujeito. Nenhum outro token a mais. Somente a quantidade de Ethereum. Então aqui está dizendo que o cara tem 12 Ethereums na carteira, que no valor de hoje, que é $1.800, equivalem a $21 mil, tá vendo? Então a gente vai lá para o Debunk para confirmar essa situação aqui. Se a gente voltar aqui para o Debunk, a gente vai clicar conforme a gente aprendeu na aula anterior aqui em Ethereum. Vamos descer, lá, tem 12 Ethereum realmente no valor de $21 mil, certo? Então até aqui está ok. Mas aí a gente desce e vê que esses token holdings, que seriam os outros holdings na rede do Ethereum, totalizam o quê? $247 mil. Mas peraí, a gente acabou de ver que o sujeito tem o quê? $25 milhões, ó, $25 milhões na rede do Ethereum, que representa 94% do portfólio total dele. Mas mesmo assim, lá está mostrando um portfólio bem menor, tá vendo? Mesmo que a gente some o valor dos Ethereums com token hold, não dá nem $1 milhão. Então a gente vai clicar aqui para entender o que está acontecendo. Ó. Nós vamos clicar nesse negocinho que vai abaixar para baixo. Então vamos clicar, beleza. Quando a gente clica aqui, a gente vai ver então os token holdings que o cara tem dentro da rede do Ethereum, ou seja, tokens ERC20. Como pode perceber, ele tem mais de 100 tokens ERC20 e aqui está disponível da seguinte forma, para vocês entenderem. O nome do token, a quantidade de token que o sujeito tem, o valor do token no momento que ele conseguiu puxar e o valor do holding dele, né, em dólares, certo? Então temos aqui uma quantidade de token e se a gente for descendo, vai chegar num certo ponto, aqui, por exemplo, que o nosso amigo, como você pode perceber, o Etherscan, ele captou que o sujeito tem esse biocrypt, tá vendo? Ó, bio. Ele tem 500 bio, mas ele não conseguiu adquirir o valor de mercado desse token. E aí não entrou no portfólio do sujeito, tá vendo? Isso é um probleminha aí no Etherscan. Mas como a gente já tem a aula anterior do Debunk, a gente já consegue identificar esse erro. Então tá justificado. Então beleza. No segundo quadro a gente vê aqui, é um pouco bem simples na verdade, tá dizendo da última transação que ele fez, que foi há um dia atrás e 8 horas, e da primeira transação, que foi há mais de 2.000 dias atrás, certo? 2.234 dias. E esse número que está aqui se refere ao transaction hash, é o ID da transação, é o recibo dessa transação que ele está dizendo. Beleza. Aqui no terceiro quadro está escrito o quê? Multi-chain. Olha aí que bacana. E se a gente clica aqui, ó, olha que bacana. A gente clica nesse block scan aqui, ele vai abrir aqui então as redes que o sujeito que foi encontrado, que esse endereço tem dinheiro. Então ele achou essas 13 redes no total. E ele listou aqui pra gente, ó. Tá vendo? Beleza, isso aqui a gente também já viu lá pelo Debunk, que o cara tem várias redes distribuídas lá, que ele tem algum dinheiro. Então essa primeira parte aqui de cima, chata, é basicamente isso. Agora que começa o pau a quebrar, que você vai entender a parte de transactions, certo? Quando você abre a carteira do sujeito, geralmente não, sempre vai estar primeiro nessa aba de transaction, clicado. E nela vai ter esse quadro maravilhoso aqui, ó, transaction hash, método, esse quadro gigantesco que gera bastante confusão, velho. Principalmente se é a primeira vez que você está mexendo no Etherscan.
Muito bem, agora presta bastante atenção que para entender basta uma vez só e aí nunca mais. Aí pronto. Então vamos lá, como que funciona a aba de transaction? Então vamos entender aqui, ó. Primeiramente, cada retângulo aqui na horizontal é uma transaction, certo? Cada um desses. E o que significa cada coluna então? Vamos começar por essa aqui do transaction hash. Essa coluna do transaction hash nada mais é do que como se fosse o recibo de cada transação, certo? Então esse número aqui seria o recibo dessa primeira transação, onde a gente pode clicar e aí a gente vai entrar numa página, na página do transaction hash, e vai poder ver detalhes dessa transação. Perfeito. O que é esse método? O método, no caso, é a função que nós estamos chamando no contrato inteligente. A gente vai conseguir entender melhor conforme o vídeo vai andando. Mas, nessa transação, a gente chamou esse método, ou seja, essa função foi chamada no contrato inteligente. E qual função que é essa? Aplicar LTV Booster. E LTV é Loan to Value. Loan Value. Que nada mais é do que uma variável que eles utilizam para saber quanto que você tem que deixar em garantia para poder pegar emprestado criptomoedas. Então, por exemplo, não precisa saber disso para interpretar o header scan, mas sabendo disso, essa transaction deve ser uma transação a qual ele deixa mais criptoativos em garantia para poder fazer empréstimo. É como se fosse uma alavancagem do dinheiro. Mas, beleza, vamos seguindo e aí a gente vai entendendo isso. Então, no método, são funções que a gente chama no contrato inteligente. Então, por exemplo, nessa de baixo aqui, é uma de aprovar. Então, ele aprovou alguma coisa na rede. A de baixo aqui, ele depositou, vamos descer. Aqui, ó, adicionou liquidez. E assim por diante. Beleza. No bloco, a gente pode ver o bloco que foi inserido a transação, certo? Porque a transação tem que ser validada pelos validadores da rede e inserida num bloco, certo? E aqui está o bloco. Temos a idade da transação, e que vai falar a data que aconteceu a transação, por exemplo, nesse dia, um dia e 11 horas atrás. Temos essa parte do from e do to que eu vou deixar para o finalzinho agora, porque é onde dá confusão. Temos essa parte do valor, que na aba de transactions só vai aparecer valores em Ethereum. Nada de tokens da rede do Ethereum, nada de tokens ERC20. Isso vai estar em outra aba que a gente vai ver logo a seguir. Mas aqui vai estar só o valor de Ethereum. Então, muitas vezes vai ter 0 Ethereum. E quando tiver algum valor, por exemplo, aqui vai ser 21,6 Ethereum. Não tem outra moeda. E temos a última aba aqui, que é a taxa de transação. Como todo mundo já sabe, toda transação na rede do Ethereum tem um gás a ser pago, uma taxa de transação a ser paga. E está aqui a taxa de cada transação paga por cada transação. Beleza, para entender aqui, ó, o from e o to, que eu falei que é onde é o mais complexo, porque você não pode ler naturalmente, que é, por exemplo, de e para, sem entender o que é esse out. Porque tem o out, tem o in. E a interpretação de quem para quem vai depender do que você está lendo no out, no in, e com que tipo de endereço você está interagindo. Calma que eu vou explicar melhor. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, temos o quê? O Penniless Wasp, o endereço de carteira público dele, interagindo com o quê? Com o endereço de contrato. Como é que eu sei que é o endereço de contrato? Porque tem esse contratinho aqui do lado. Se você passar a seta, olha lá, ó, vai aparecer, ó, contract. Então, isso é um endereço de contrato. Então, realmente, ele, aqui, ó, tá indo uma transação do Penniless Wasp para esse endereço de contrato, mas esse out significa nada mais, nada menos do que o dono da conta em questão que nós estamos olhando. Ou seja, se a gente subir aqui, a gente vê, estamos na conta do Penniless Wasp. Ou seja, o out significa que o dono que iniciou essa transação, nós estamos na página do dono, e assinou com sua chave privada para interagir com este contrato. E por que você tem que entender isso? Porque se você entender out como está saindo dinheiro, por exemplo, se você ler assim, ó, de Penniless Wasp para esse contrato out, e então, tá saindo desse para esse 0 Ethereum, no caso. Você vai estar lendo completamente errado.
Primeiro, porque depende da função que ele está chamando e qual é a lógica do contrato. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de out, que na verdade está entrando tokens para a conta do sujeito, que é quando o cara chama da claim, que é resgatar recompensa. Então vamos achar um claim aqui. Aqui o último. Aqui nós temos uma transação em que foi chamado o método claim, ou seja, resgatar alguma recompensa, e o Penniless Was, na verdade, ele que iniciou, nós estamos na conta dele, ele que iniciou, assinou com sua chave privada para interagir com esse endereço de contrato, que tem uma lógica. E aí, se a gente for ver, ó, ele gastou a taxa de transação e enviou 0 Ethereum. Por quê? Porque, na verdade, se a gente clicar no Transaction Hash, a gente vai descobrir que, aqui, ó, ao Penniless Was interagir com este contrato, foram transferidos Ethereum para a conta do Penniless Was. Essa conta aqui, ó, é a mesma que a do Penniless Was, tá vendo? Então, a interação do sujeito com o contrato, ele iniciou, deu out, mas não estava saindo dinheiro algum. Estava entrando dinheiro. Ele estava dando claim numa recompensa. Então, ao iniciar a ação com esse contrato, foram transferidos 0,12 Ethereum desta carteira, que nada mais é do que a carteira do próprio contrato, para a carteira do Penniless Was. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. E essa aqui é a página de Transaction Hash. Então, a gente estava, na verdade, dentro da wallet, e agora a gente já vamos desmembrar aqui, aproveitar que a gente já está aqui, e desmembrar a página do recibo, que é o Transaction Hash. Então, a primeira coisa que você vai ver aqui, ó, é o próprio Transaction Hash, que esse número, esse valor gigantesco aqui, esse números e letras, ele não é aleatório, é um número gerado por algoritmico, e ele vai, na verdade, ele é único e ele está relacionado, é assim que a gente vai achar esta transação. A parte de baixo aqui é o status da transação, que está falando que deu sucesso. Aqui está falando, por exemplo, em qual bloco que a nossa transação foi inserida na blockchain. E isso aqui do lado é quantos blocos foram confirmados depois da nossa transação, quantos blocos foram emitidos, certo? Interessante. Aqui no tempo, no caso, a data que foi feita essa transação, no caso 7 dias e 7 horas atrás. Aqui o from e o to do jeito que a gente tinha visto lá. O valor porque não foram transferidos Ethereums, na verdade, ele recebeu, então tem 0 Ethereum aqui. Temos a taxa, tá vendo, de transação, e temos o valor do gás, certo? Aqui é interessante na taxa, onde eu estou colocando a setinha agora, porque esse valor é referente ao valor atual do Ethereum. Se você quiser saber a taxa no dia da transação, você tem que clicar nesse sujeito. E não tem izinho aqui, isso que é foda. Então, por exemplo, 3,95, ó, que essa taxa, na verdade, é referente ao preço de hoje do Ethereum. Mas se eu clico, olha lá, ó, tá 4,7. Por quê? Porque essa é a taxa, ao valor que ele pagou, na verdade, no dia da transação, certo? Perfeito. Aqui embaixo nós temos, eu vou dar show less de novo, mas ó, tem essa parte de mais detalhes e tá falando para abrir para mostrar mais. Você clica aqui e aqui o que você tem que atentar é nesse input data. Esse input data basicamente é o que a gente vai chamar de call data, que é basicamente o retorno do contrato da função que foi chamada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem um claim, porque essa foi a função que foi chamada na transação. Vou mostrar para vocês anteriormente. Olha lá, ó, o método claim. Então essa função foi chamada, então pode aparecer aqui no call data a função que foi chamada, e dentro desses parênteses vai entrar os parâmetros da função que foi chamada, que com certeza a gente deve ver no vídeo logo a seguir. Muito bem, agora que a gente já deu uma pincelada aqui no painel dos transactions, lembre que eu disse que aqui só mostra o valor dos Ethereums. Então onde vai parar os tokens ERC20? Nesta aba aqui de cima, ó, Token Transfers ERC20. Se a gente clica aqui, vai ter uma tabela muito parecida, com exceção do finalzinho aqui, ó, porque vai ter valor e o token ERC20, só que esse valor que está aqui, ele sempre vai se referir ao token que está do lado.
Na outra aba de transactions é sempre Ethereum. Aqui esse valor sempre se refere ao token do lado. Essa é a diferença. Bom, e como que a gente vai... Porque o bagulho aqui é uma bagunça, e não foi eu que construí isso aqui, então não tem que xingar eu. Mas, por exemplo, como que a gente vai saber se uma transaction está relacionada com uma transferência de token na RC20? Bom, primeiro a gente vai ver aqui, ó, algumas transactions, elas são no valor de 0 Ethereum, certo? Por quê? Porque, na verdade, não teve Ethereum transferido nessa operação. Mas não significa que não teve tokens ERC20, certo? Para saber isso, a gente pode entrar no ID da transaction, se a gente quiser. A gente entra, aí entramos aqui no recibo, e a gente vai ver aqui, ó, que tem essa parte aqui, ó, ERC20 Tokens Transfer. Ou seja, tokens da rede do Ethereum transferido. Ou seja, a gente já vai saber que tem naquela página esta transação que a gente está vendo, certo? Só que indicando a transferência dos tokens. No caso, esse JPEG, certo? Então, se a gente voltar aqui, ó, em Transaction, e for para Tokens Transfers ERC20, a gente vai ver que tem uma transação relacionada a essa, só que agora não falando tanto que movimentou em Ethereum, mas sim a criptomoeda que foi movimentada. E como a gente pode ver, foi movimentado da conta do Penniless Wasp, certo? Porque essa conta aqui é a dele, para esse NFT Value Provider, certo? E pode acontecer, por exemplo, de uma transaction parar por aqui mesmo. Ela não ir para a aba ali dos tokens transferidos, porque não teve tokens transferidos. Como a gente pode dar de exemplo aquele claim que a gente viu aqui no começo, que ele resgatou uma recompensa. Ele gastou 0 Ethereum nessa operação, pagou a taxa, obviamente, mas a recompensa que ele resgatou foi em Ethereum. Então, como você pode ver aqui do lado, nem tem que foi transferido tokens ERC20, porque não foi. Então, beleza. Dito isso tudo, a última coisa que vocês têm que olhar aqui, que vocês podem explorar aqui, que pode ajudar, é este olhinho aqui do campo. Que este olhinho, na verdade, ele vai dar um detalhe da transação mais rápido, sem você precisar entrar no recibo. E aqui ele vai alertar se foi transferido tokens, tokens da rede do Ethereum ou não, e assim por diante. Esse olhinho também vai falar todas as operações que foram feitas na mesma transaction. Então vamos clicar para ver do que se trata. Clicamos, olha lá. Nesse de aplicar o LTV Boost, que eu disse que era para deixar criptomoedas para ele fazer empréstimo, nessa transação ocorreu o quê? Uma transferência de token da carteira do Penniless Wasp para aquele NFT Value Provider que a gente viu. Então aqui a gente tem um resumo e a gente consegue saber que a gente vai encontrar essa transação também na aba dos tokens transfers. Então o que eu quero que vocês aprendam dessa parte de ficar fuçando na wallet dos outros? Cara, primeiro que você não precisa ter medo dessas funções que aparecem aqui e entender exatamente cada passo que está acontecendo aqui no Etherscan. O que mais você pode usufruir disso, cara, é entender que o quê? Nós temos uma conta de 27 milhões que neste momento está interagindo com esse token aqui, ó, JPEG, entendeu? Esse é o mel. Aí você vai, lógico, vai ter mais curiosidade, vai entender o que ele está fazendo dentro desse contrato, mas o que interessa pra gente, fuçando na wallet das baleias, é ver com que tokens que os caras estão interagindo, entendeu? Mas é importante também você ver, né, exatamente o que está acontecendo, porque você vai acabar aprendendo a mexer com o DeFi só observando, né, o que essas baleias fazem de melhor. Mas fora isso, então agora acabou a parte da carteira e nós vamos então verificar um contrato do token. Então agora nós vamos aprender a ler o contrato do token. Qual o contrato de token que nós vamos ler? Adivinha? Isso mesmo, 0x0, Smart Contract Auditor, isso mesmo, auditor de contrato inteligente. Está aqui, nós apresentamos esse token na última aula. Ele é um auditor de contrato inteligente que utiliza inteligência artificial para procurar erros ali no contrato inteligente. Além disso, ele também fez uma plataforma para mixar tokens do ERC20, parecido com o Tornado Cash, que é para quê? Para tirar para sumir ali, para lavar dinheiro, basicamente. É para isso que serve. E ele também fez uma DEX, né, uma finança descentralizada,
com a tecnologia do Zero Knowledge Proof, com o intuito de ter privacidade. Então, a gente vai descer aqui do lado do Deck Screener, copiar o que? O contrato do token, como a gente aprendeu na última aula. Copiamos o contrato do 0x0, vamos voltar para o Header Scan, vamos ver aqui em cima, ó, colar aqui, colamos. Entramos no contrato do 0x0. Agora, se você já está mais familiarizado com o Header Scan, a gente já pode descer aqui, ó. A gente não precisa ver esses 3 quadrados de cima. Aqui na parte das transactions, dos tokens transfers, você já aprendeu ali atrás. A gente vai aprender aqui agora a parte do contrato. Então a gente vai clicar aqui, certo? Para analisar as informações que a gente tem do contrato deste token. Então quando a gente clica, beleza. Primeira coisa que a gente vai ver aqui quando a gente clica em contrato. Aqui, se o contrato é verificado pelo Header Scan. O que isso significa? Significa somente que o código mostrado aqui embaixo deste contrato em específico, deste token, é o mesmo código depositado na blockchain que você está interagindo, certo? Isso significa só isso, que as linhas que estão aqui do código são as mesmas que estão na blockchain. Isso não significa se o contrato é malicioso ou não. Só significa que o que está aqui é o que está rodando. É o primeiro passo, né, que é, vamos dizer assim, não indica segurança para você entrar num protocolo, mas a gente gosta de ver que o contrato é verificado. Beleza. Se você descer um pouquinho aqui na aba de contrato, vai ter o source code do contrato, e aí nesse código aqui, você não precisa ler, pode ficar tranquilo, não precisa saber ler programação. Mas você precisa saber que geralmente os desenvolvedores colocam no começo do código, aqui, por exemplo, colocam no começo do código as redes sociais oficiais do protocolo. Então aqui ele colocou o site, aqui ele colocou o Telegram, colocou o Twitter e colocou o Medium, tá vendo? Então aqui é muito bom para você ver aí, ter acesso aos links originais, né, das redes sociais de todos os lugares deste protocolo. Isso aqui acontece com muita frequência. Dessa parte tá ok, a gente não precisa saber ler o contrato. Mas outra parte importante que a gente precisa ler é aqui, ó. A gente vem e clica nisso aqui, ó. Ler contrato, read contract. Clicando em read contract, vai aparecer um monte de coisinha aqui, tá vendo? O que são essas coisinhas aqui? São funções que tem dentro daquele código que a gente viu anteriormente, que permite que a gente leia aqui, ó, alguma das funções que está acontecendo no contrato, no momento atual. E uma das funções que a gente pode verificar aqui é a do dono, por exemplo, que é uma da mais importante aqui desse lugar aqui de ler o contrato. Quando a gente abre aqui o dono, ó, sempre vai ter uma carteira aqui. Ou vai ter uma carteira, ou vai ter esse 0x000000, certo? Quando tem esse 0x000, isso aqui é uma carteira morta da rede de Ethereum, que teoricamente nenhuma pessoa no mundo consegue fazer uma carteira dessa, nem acidentalmente, certo? Teoricamente falando. Ou seja, ninguém consegue ter acesso a essa carteira. Então, o dono deste protocolo, ele renunciou o seu cargo de dono, certo? Por quê? Porque a gente está vendo aqui, ó, isso aqui significa que ele foi renunciado. O ownership, certo? Mas o que significa isso na prática? Bom, o contrato inteligente, você tem que entender ele como um aglomerado de funções, certo? E dentro dessas funções existem funções públicas, em que todos os usuários que interagem com o contrato podem fazer. Por exemplo, uma função pública seria uma função de transfer, de transferir. Se essa função não fosse pública, não teria como uma pessoa interagir com o contrato de um token e transferir para outra carteira o token. Não teria essa função pública. Então é necessário, num contrato inteligente, de um protocolo, que tenha uma função pública de transfer. Entretanto, existem algumas funções em que somente o dono do contrato, cara que deu deploy no contrato, pode alterar. Essas funções ela tem um modificador que chama only owner, ou coisa parecida. Ou seja, só o dono pode mudar essa função. E quem vai decidir isso são os próprios desenvolvedores do código. Quais funções apenas o dono pode mudar. Então vamos sair do hipotético e ir para a prática. Por exemplo, vamos supor que um token tenha uma taxa de compra e venda de 5%. E que apenas o dono pode trocar essa taxa do token. Então vai ter uma função com um modificador de only owner
que vai autorizar ao endereço que tiver aqui a trocar esta taxa. Neste caso específico, como o dono renunciou ao contrato, ninguém poderia mudar essa taxa, nem mesmo o próprio dono. Então, eu vou dar um exemplo prático do que isso significa e por que uma renúncia de contrato nem sempre significa algo positivo ou negativo sobre um protocolo. Depende da circunstância. Então vamos supor, se você está pegando um protocolo lixo, que não tem utilidade nenhuma, o desenvolvedor é anônimo, você não conhece o cara, você tem interesse que o contrato seja renunciado. Você tem interesse que o contrato seja isso daqui, ó, 0x000. Porque você não conhece o cara, velho. É uma meme coin. Você sabe que aquilo ali é feito para os caras pegar a liquidez de gente que não sabe mexer em cripto. Então, tipo assim, você quer ver numa meme coin um contrato renunciado. Mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês que o próprio Pepe, demorou pra caramba para renunciar ao contrato. E os caras estavam deixando o quê? Com fé em Deus de que o dono, que era anônimo, até hoje permanece anônimo, não ia fazer nenhuma cagada com o contrato ou com as funções que eram permitidas que o dono alterasse. Então, essa é a parte do owner de importante que vocês têm que entender do read contract, certo? E falando do lado positivo também, não tem problema nenhum o cara não ter renunciado o cargo de dono, então você vir aqui no owner ter a carteira do sujeito e ele poder fazer modificações no contrato inteligente do protocolo, só que você sabe que o cara é um cara idôneo, o cara não é ladrão, o desenvolvedor não é anônimo, entendeu? Ele tem um passado aí de outros protocolos que ele não rugou os outros. Então, nesse sentido, o contrato ser renunciado ou não faria diferença. Mas você que vai ter que fazer essa ponderação em cada protocolo que você estiver olhando. Mas isso é muito importante de você entender. Bom, se no ler contrato, né, no read contract, a gente pôde ler informações do contrato, tais como se o dono passou o seu cargo de dono para uma carteira morta, uma carteira que ninguém tem acesso, ou seja, ele renunciou a esse contrato. Aqui na parte do write contract, que é escrever no contrato, né? Se a gente clicar, aqui a gente vai ter funções que a gente vai poder interagir com esse contrato inteligente, mesmo sem a interface de usuário, por exemplo, um site. Então aqui, às vezes, tá o mel mesmo para quem é programador. Eu, particularmente, não mexo aqui. Mas, se você quiser, você pode conectar sua carteira Web3 e você consegue fazer, por exemplo, o swap, né, do token em questão, se permitido, por aqui, pelo Etherscan. É como se você estivesse executando a operação só usando back-end, entendeu? Você não tem front-end. Por que existe essa parte? Que é até bizarro, né, mano? Porque se eu tenho um contrato, um protocolo que permite que certas pessoas interajam com ele antes mesmo de sair uma interface de usuário, você não gostaria disso, porque vai ter uma desvantagem, certo? Pessoas vão entrar antes nesse contrato, que tem conhecimento nesse protocolo. Mas de contrapartida, quando, por exemplo, a interface de usuário cai, por exemplo, o site lá de fazer swap da sua moedinha cair, você teria a possibilidade de vir aqui e por aqui fazer o swap do seu contrato, certo? Só que isso aqui envolve programação e eu não recomendo mexer para quem não sabe. E eu, como eu disse, eu mesmo não mexo aqui, mesmo não sendo programador. Não mexo porque não me interessa. Liquidez bloqueada ou liquidez trancada. Em inglês, Locked Liquidity. Bom, como no espaço de criptomoedas aconteceu muitos de desenvolvedores sair vendendo token sem valor, inútil para as pessoas e depois removendo toda a liquidez, o espaço acabou criando aí protocolos, né, ou contratos inteligentes que trancam esses tokens para que os desenvolvedores não possam remover esses tokens da pool de liquidez. Então, para começar, liquidity, por exemplo, nós temos o market cap aqui do lado e temos a liquidez aqui do lado. Se essa liquidez for removida das pools de liquidez, subitamente, todo mundo que estiver segurando esse token vai ter um token que não vale nada, certo? Por quê? Essa liquidez representa o dinheiro que está disponível para ser trocado
ali pelos Automated Market Makers, né? Que são os contratos inteligentes que efetuam as trocas nas DEX, que são as finanças descentralizadas. Então, o que acontece geralmente? O que acontecia, né? Aqui no DEX Screener, ele mostra as moedas assim que elas têm uma transação efetuada na rede, certo? E o que os desenvolvedores maliciosos costumavam fazer? Eles criavam um token inútil, eles pareavam esse token com um pouco de Ethereum do próprio bolso, certo? Para jogar numa pool de liquidez da Uniswap, e assim esse token aparecia aqui no DEX Screener, e as pessoas achavam que tinha alguma liquidez ali dentro do token, acabava atraindo investidores. Para quê? Para no futuro próximo, esses mesmos desenvolvedores irem até a Uniswap, vender os seus LP tokens, certo? Os tokens de prover liquidez, e puxar o tapete, né? Que é o rug pull da galera que comprou esse token inútil. Puxar todo o Ethereum que entrou no protocolo. Então, para evitar essa prática de que os próprios desenvolvedores não tenham a habilidade de remover ali os tokens da pool de liquidez inicial que eles colocaram no contrato, foi desenvolvido protocolos, ou seja, a partir de terceiros foram desenvolvidos contratos inteligentes, que são chamados de liquidity lockers, que a gente vai confiar, certo? Em vez de confiar num desenvolvedor específico, a gente vai confiar num protocolo que já tranca a liquidez de vários protocolos diferentes. A gente vai confiar nesse contrato para dizer que o desenvolvedor de algum protocolo trancou a liquidez e ele não pode mais mover essa liquidez. Então, como que uma pessoa faria normalmente para descobrir se o protocolo que ele está em questão tem os tokens da liquidity pool, da piscina de liquidez, trancados? Os caras desceriam aqui no DEX Screener, eles clicariam nesse Token Sniffer, Scan ou Token Sniffer, aí abrindo aqui, eles iam descer aqui. Eles iam ler isso aqui, ia estar verdinho, para eles ia estar tudo bem. Tá escrito o que aqui, ó? 95, pelo menos 95% de toda a liquidez está trancada por pelo menos 15 dias. Então, como eu disse, esse processo de trancar a liquidez de algum protocolo é feito por terceiros. E tem muitos protocolos famosos em fazer isso, como, por exemplo, essa Unicrypt. Essa Unicrypt é famosa. Temos o Team Finance, temos Pink Lock, Pink Sale, temos vários liquidity lockers no mercado. E aqui está dizendo que 95% da liquidez foi trancada pela essa Unicrypt. Mas qual que é o problema desse Token Sniffer? Tem um problema do cacete, na verdade. Porque ele tira um snapshot, ou seja, ele tira uma foto da situação atual do token e depois ele não atualiza. Então você não sabe aqui por quanto tempo essa liquidez vai ficar bloqueada, se ela foi desbloqueada ou não. Então, para a gente ter noção real do que está acontecendo no protocolo, é necessário que a gente vá verificar dentro do Etherscan. E como que a gente faria isso? Então a gente vai voltar aqui para a página do DEX Screener, a gente vai subir, e aqui no par de liquidez, certo? A gente vai clicar aqui nesse EXP, que é Explorer, para ir no Explorer. Então a gente clica, vai cair aqui no Etherscan, tá carregando. A internet é travada, caiu aqui no Etherscan. O que a gente vai fazer? O próximo passo é clicar neste Token Tracker Uniswap V2. Clicamos no Token Tracker. E dentro do Token Tracker, a gente vai descer um pouquinho e a gente vai poder clicar em quê? Em Holders. A gente vai clicar em Holders. Aí, clicando em Holders, o que a gente quer achar aqui é que essa liquidez está trancada através de um contrato, certo? Um contrato inteligente. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que tem um contrato aqui que está trancando 94% dos tokens dessa LP. Olha só que interessante. E esse contrato chama o quê? Network Security. Aí você fala, mano, não sei que porra é essa, velho. Então agora você tem que aprender a usar o Google. Então nós vamos pegar esse nome aqui, ó, e vamos jogar o quê? No Google. Joga no Google. Vai dar o site dos caras aqui. Ah lá. Premium LP Locks e Token Vesting. Então você tá aqui, ó. Estamos num aplicativo, certo? Que o serviço principal deles é fornecer, trancar tokens, certo? Para protocolos. E esse
UNCS, na verdade, se a gente for em documentação, a gente vai perceber que ele é o Unicrypt, que está marcado lá no Token Sniffer, que a gente acabou de ver. Então esse Unicrypt, na verdade, ele se transformou para esse UNCS, não sei o que lá, e a gente já sabe que esse protocolo é um protocolo renomado, então os tokens trancados aqui está muito mais seguro, definitivamente, do que na mão do desenvolvedor. Então temos aqui confirmado que temos 94% dos tokens trancados nesse contrato. Agora a gente tem que descobrir por quanto tempo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar nisso aqui, certo? Clica. Aí vai demorar para pegar. Aí a gente vai entrar nessa página, a gente vai poder rolar para baixo, procurar, né, por a função de lock, certo? No caso aqui, lock LP token. E esse aqui foi há 132 dias atrás. Aí a gente pode clicar no que? No transaction hash. E dentro do transaction hash, que é o recibo da operação, a gente vai vir aqui em logs. Dentro de logs, a gente vai descer até que a gente ache esse unlock date. Aí a gente vai copiar esse valor que a gente não consegue decifrar naturalmente. A gente copia o valor do unlock date, vai para esse site que é Unix Timestamp. Eu vou pôr no Google para vocês verem. Unix Timestamp, Unix Time Converter, certo? E aí você clica nesse aqui, você cola o valor, converte e veja. 3 meses atrás, no tempo relativo. Relativo ao quê? Ao dia de hoje. Ou seja, esse token que ele deu lock aqui, ó, essa quantidade de token, vamos voltar aqui, vamos voltar. Nessa primeira transação, há 132 dias atrás, ele pôs para trancar 1.22 desse LP token, certo? Mas já expirou há 3 meses atrás o trancamento desses aqui. Se a gente for olhar nos próximos que tem aqui consecutivos, a gente pode ver, por exemplo, esse increment lock, é que ele deu lock em mais alguma porção de tokens. A gente entra no transaction hash, por exemplo, vemos em logs, procuramos por unlock date, copiamos, jogamos aqui no site. Ah lá, esse próximo lock dessa quantidade de cima que a gente viu, já na verdade vai estar trancada, só vai destrancar daqui 8 meses, a partir de hoje. Então, dentro do próprio do próprio LP token que o cara foi trancando, ele foi trancando pequenas porções ao longo do tempo, certo? E aqui a gente consegue identificar exatamente que porções que já estão locadas ainda e que não estão locadas. Então por isso que é necessário você vir aqui no Header Scan para conferir isso, porque senão você vai olhar lá no Token Sniffer e vai falar que está tudo trancado por 1000 dias e que se foda, e na verdade não, porque você viu que a primeira porção aqui, ó, que na verdade representa, se a gente ver aqui, ó, quantidade, ó, 94%, representa o quê? 2.33 desses tokens LP, certo? Se a gente entrar lá de novo e verificar, aquele primeiro lock que o cara deu no começo era 1.22, ou seja, mais da metade dos tokens trancados já estão destrancados, como você pode perceber. Por quê? Porque esse aqui já está destrancado. E daqui para cima, por mais que seja destrancado, já representa menos da metade. Então aqui a gente tem a informação real do que está acontecendo dentro do protocolo. E aqui não tem como o cara enganar você, certo? E você não vai confiar cegamente no Token Sniffer. Agora você tem a habilidade de conferir aqui sozinho. Bom, agora que a gente viu do OX0, OX0 cacete, 0x0, vamos entrar no outro token nosso, que era o Unibot, que a gente tinha achado também, através de outra baleia, e a gente tinha achado esse token aqui. Eu ainda não vi do que se trata esse token, mas nós vamos verificar então, por exemplo, se ele tem os tokens trancados, pelo mesmo processo. Então vamos lá, a gente vai descer aqui, vai vir aqui no par e vai clicar no Explorer. Aí nós vamos entrar no Token Tracker do Uniswap V2, e agora a gente vai clicar em Holders. Veja bem, aqui também temos eles trancaram esse Unibot, eles trancaram os tokens pelo mesmo terceiro que trancou o 0x0, pelo Unicrypt. Como você pode perceber, 80% dos tokens dessa pool estão trancados através do que? Desse Unicrypt. Olha aqui, ó, dentro do contrato do Unicrypt. Então, olha o que a gente acabou de perceber.
Qual relação tem esses dois tokens? A gente tinha achado duas baleias já nas aulas anteriores. E foi através de uma baleia que a gente achou outra. E agora a gente percebendo aqui dentro do contrato dos tokens, eles confiam nesse Unicrypt. Tá vendo? Essa conclusão que a gente começa a chegar fuçando dentro do Etherscan. Ou seja, se porventura surgir algum token novo, que essas baleias vão estar dando ape, ou seja, vão estar entrando no começo, e esses tokens estiverem trancados por essa mesma plataforma, a gente já pode ter uma confiança aí confirmada de que eles usam e abusam pelo menos deste quesito, tá vendo? É um quesito de proteção do patrimônio deles. Saber que o LP deles está trancado por este protocolo. Então vamos clicar aqui, né, para ver a mesma coisa, o tempo que o token está trancado. Os tokens, né? La puta madre, viu, velho? Caímos aqui na página, aqui a gente já pode perceber, ó, Lock LP Token, tá vendo? O primeiro aqui. E temos essa quantidade que é quase a quantidade total dos tokens trancados. Então a gente vai clicar no Transaction Hash, a gente vai clicar em Log, certo? A gente vai descer e procurar o que? O Unlock Date. Copiar esse valor, ir para aquele site que eu tinha mostrado, cola, e veja bem, esses tokens, eles vão só dar um lock, só vão ser destravados da LP em 1 ano. Então por isso que a gente vê aquela baleinha lá, por exemplo, com 20% do portfólio dele, 100 mil dólares, dentro desse lixo, por exemplo. Porque para ele, esse é um dos critérios para ele dar ape num protocolo. Se ele for uma baleia de sucesso, porque a gente não analisou o passado do cara. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Então a gente vai pegando as artimanhas aí como ser um degenerado profissional, entendeu? Muito bem. Acho que já temos informação suficiente para esse vídeo aí, para entender um pouquinho como que funciona então o Blockchain Explorer, certo? Dá para fazer mais coisa? Dá para fazer mais coisa, mas agora você já sabe fazer alguma coisa dentro do Blockchain Explorer. E aí, por que eu fiz esse vídeo, então, tão detalhado, assim, pelo menos dessas partes? E um vídeo longo, na verdade, né? Não tão detalhado assim. Porque você tem que ter mais confiança sobre as ações que você está tomando ao investir num token, tá ligado? E também você tem que saber aonde você está pisando. Porque, tira e queda, se você entrar no Dex Screener e sair entrando em qualquer shitcoin que você vê lá, sem saber absolutamente nada, só abre, vê o gráfico e entra, cara, uma questão de tempo para você zerar a banca e ficar todo fodido. Porque é muito comum, na verdade, você ser atraído para o mercado na época que as moedinhas estão pampando. Por quê? Porque vai virar trending topics lá no Twitter, nas outras redes sociais, e você vai ser atraído pela publicidade feita, mesmo uma publicidade orgânica, certo? Do protocolo. Geralmente é um sinal para sair, não para entrar. Então mesmo que você pegue um pump ou outro aí, entrando aleatoriamente numa moeda, é uma questão de tempo, até porque você serre toda a sua grana, e aí já era. Aí você vai ficar triste e não vai saber nem o que aconteceu. Então com essa aula aí a gente já vai poder ver várias coisas dentro do Blockchain Explorer, que vai dar ali uma carta verde para a gente entrar em qualquer tipo de protocolo, seja ele um meme, seja ele um protocolo decente. Então essa foi a aula do Etherscan. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só postar aí nos comentários que eu vou procurar responder todo mundo. E agora a gente vai partir depois para a próxima aula, episódio 4, eu vejo vocês lá, deixa o like aí, se inscreve e até a próxima!